Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos continuar a nossa mega revisão para a FUVEST segunda fase. Na aula passada eu falei um pouquinho sobre arranjo e combinação e as diferenças primordiais entre ambos. Hoje eu quero fazer uma aula exclusiva para vocês tentarem olhar para uma situação problema e descobrir se você resolve ela por arranjo ou por combinação. Lembrando, o arranjo, a ordem importa. Lembra sempre. Arranjo de flores. Se você colocar uma rosa, uma margarida e depois uma tulipa, é diferente de você pôr uma tulipa, depois uma margarida e depois uma rosa. Você pode achar que não, mas pergunta pra moça do casamento. Se você falar a mesma coisa, ela vai te bater. Agora, enquanto isso, a combinação é casal. Ai, como os dois combinam, né? Importa eu primeiro escolher a pessoa 1 e depois escolher a pessoa 2, ou primeiro a pessoa 2 depois a pessoa 1? Não, não importa, é a mesma coisa. Então é combinação. E hoje eu vou trazer 4 problemas e eu quero que vocês, antes de a gente resolver, você pause, leia e tente descobrir se a gente resolve por arranjo ou por combinação. Beleza? Então vamos lá. Situação problema 1. Em uma empresa, 15 funcionários se candidataram para as vagas de diretor e vice-diretor financeiro. Eles serão escolhidos através do voto individual dos membros do conselho da empresa. Vamos determinar de quantas maneiras distintas essa escolha pode ser feita. Então vamos lá. A pergunta: a ordem de escolha importa? Pausa o vídeo e tenta descobrir se a ordem importa ou não. Eu não preciso esperar, né? Porque é só vocês pausarem o vídeo. Então vamos lá. Pensa comigo, meu querido. Vamos supor que o João seja escolhido diretor. E que o Pedro... Pedro não, né? Vamos pôr Patrícia. Ser escolhido vice. Beleza? Então o João foi escolhido diretor e a Patrícia vice. Isso é a mesma coisa de a Patrícia ser escolhida diretora e o João ter sido escolhido vice? Não é a mesma coisa. O diretor tem uma função, o vice-diretor tem outra função. Ou seja, a ordem de escolha importa? Sim, importa. Porque se eu escolher primeiro o João para ser diretor, depois Patrícia para ser vice, é diferente de eu escolher primeiro Patrícia para ser diretora e depois João para ser vice. Então, se a ordem importa, eu uso arranjo. Então, é um arranjo de 15 funcionários em 2 vagas, né? Vice e diretor. E a fórmula do arranjo é 15 menos 2, né? Se você não lembra, vou colocar a fórmula genérica aqui pra gente. É um arranjo de n em p é n fatorial sobre, deixa eu pôr um pouquinho mais pra cima, n menos p fatorial. No nosso caso, o n é o número de candidatos, ou seja, é 15, e o p é quantas vagas tem, que no caso é 2. Então, a gente vai ter o nosso querido 15 fatorial sobre 13 fatorial. Para resolver isso é só abrir 15 vezes 14 vezes 13 fatorial. Parei aqui por quê? Porque o denominador já é 13 fatorial. Cortei. Tchau, tchau. Então, basta a gente fazer quanto é 15 vezes 14, que é o famoso 210. Então, eu tenho 210 combinações possíveis para diretor e vice. Tudo bem? Show de bola. Próximo. Situação problema 2. Um pesquisador científico precisa escolher 3 cobaias num grupo de 8 cobaias. Determine o número de maneiras que ele pode realizar a escolha. Então, a pergunta que você tem que se fazer: a ordem de escolha importa? Então, pausa esse vídeo e tenta responder. Voltou? Então vamos lá.
Pensa comigo. Vamos supor que o cara escolha primeiro a cobaia 1, depois a cobaia 2. Ou primeiro ele escolha a cobaia 2, depois a cobaia 1. Isso faz alguma diferença? Não, tanto faz. No fim eu vou ter as mesmas cobaias, a 1 e a 2. Então a ordem de escolha importa? Não. Não importa. E se não importa, a gente usa combinação. Deixa eu pôr a fórmula geral aqui, que é combinação de n em p. É o n fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Então vamos lá. O n é o número de cobaias possíveis, que no caso são 8. E o p é o tanto de lugares que você tem, né? Então eu quero 3 dessas 8. Então é uma combinação de 8 em 3. 8 cobaias em 3 lugares. Então isso vai ser 8 fatorial sobre 8 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Beleza. 8 fatorial sobre 8 menos 3 é 5 fatorial vezes 3 fatorial. Para resolver isso é só abrir. Então 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5. Parei no 5 por quê? Porque no denominador tem 5. 5 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 é 6, vezes 1 é 6. Então olha só a coisa boa. Eu vou poder cortar o 5 fatorial com 5 fatorial, o 6 com 6. E agora só falta a gente fazer o 8 vezes 7, que no caso é 56. Então entre as 8 opções, para escolher duas, eu tenho 56 maneiras diferentes de escolher essas 3 opções. Tá bom? Show de bola? Legal. Mais uma situação problema. Isso aqui é bem legal, hein? Vou botar um pouquinho mais pra cima. Beleza. Um número de telefone é formado por 8 algarismos. Determine quantos números de telefone podemos formar com algarismos diferentes, que comecem com 2 e terminem com 8. Então, aqui, antes de mais nada, a gente precisa estudar um pouquinho, né? Que é o seguinte, ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu vou ter 8 lugares, né? 8 algarismos de telefone, né? Eu quero, quer dizer, ele quer, né? Que o primeiro algarismo seja o 2 e o último seja o 8. Então aqui nós temos uma opção, né? Porque tem que ser o 2. E aqui nós temos uma opção porque tem que ser o 8. No fim, sobraram 8 algarismos, né? Porque você já usou um e já usou... Desculpa, já usou o 2 e já usou o 8. Então ainda sobrou o 0, o 7, o 6, o 9, né? O 5, 4, 3, 1. Então sobraram alguns algarismos. Então sobraram 8, porque são 10 no total. Eu já usei o 2, já usei o 8, sobraram 8 algarismos. E eu tenho 6 lugares, tá? Então eu quero pegar 8 algarismos e pôr em 6 lugares. Beleza, então vamos lá. A pergunta que não quer calar. A ordem de escolha importa? Dá um pause e tenta responder. Já deu? Voltou? Beleza. A ordem de escolha importa? Pensa comigo. Uma coisa é se ligar pro 0800 1, 2, 3, 4. E a outra coisa é se ligar pro 0800 3, 2, 1, 4, né? São números de telefone diferentes. Eu sei que aqui tá repetindo números, né? E não é o que ele quer. Mas o que eu quero que você entenda. Números diferentes vão dar em telefones diferentes. Ou seja, sim, a ordem importa. Sim. Então, se a ordem importa, é um arranjo. Então, eu tenho um arranjo de 8 algarismos que sobraram em 6 lugares. Então, porque aqui são 6 lugares. Eu preciso distribuir 8 algarismos em 6 lugares. A fórmula do arranjo você já conhece, que é o 8 fatorial sobre o 8 menos 6 fatorial. Para resolver isso, precisamos abrir. Então, vamos lá. Oito vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu parei no 2 fatorial? Porque 8 menos 6 é 2 fatorial. Vou cortar o 2 com o 2. E agora vem a parte chata, né? Porque a gente vai ter que fazer essa conta.
Mas eu confio em vocês plenamente, né? Se você está na segunda fase, eu confio que você consegue fazer essa multiplicação aí. Vai dar 20.160. Então existem 20.160 números possíveis de se formar, começando pelo 2, terminando com 8, com algarismos diferentes entre si. Show de bolas? Vamos para o último, a quarta situação, problema. Então vamos lá. Em uma sala de aula existem 12 alunas, onde uma delas chama-se Carla. E 8 alunos, onde um deles atende pelo nome de Luiz. Desenhe-se formar comissões de 5 alunas e 4 alunos. Determine o número de comissões onde simultaneamente participarão Carla e Luiz. Então, eu vou ter uma comissão que obrigatoriamente vai ter Carla. Então, vamos estudar um pouquinho. Na comissão das meninas, nós vamos ter quantos lugares? Onde uma delas... 12, né? Então, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, tá? E com certeza absoluta, uma delas é Carla. Tem que ser Carla. Então aqui eu vou só ter uma opção, que é a opção Carla. Lá na comissão dos meninos, eu vou ter... A comissão é formada das meninas por 5 alunas. Então 1, 2, 3, 4, 5, né? Deixa eu tirar essa galera daqui, que ele não tem nada a ver com isso. 1, 2, 3, 4, 5, beleza. E dos meninos são 4 alunos. Então 1, 2, 3, 4. E com certeza um deles é o Luiz. Então, como essa escolha é de Luiz, eu só tenho uma opção de escolha, que é o Luiz, tá? Então lá nas meninas eu vou ter depois 4 vagas para as outras 11 alunas. E para os meninos eu vou ter 3 vagas para os outros 7 alunos. Então vamos lá para a pergunta que não quer calar. A ordem de escolha da comissão, hein? Importa? Pause e tenta responder. Respondeu? Bom, espero que você tenha respondido sim. Importa. Não, Johnny, não importa? É isso mesmo, não importa. Quase vocês caíram na pegadinha, hein? A ordem não importa. Por quê? Porque se eu fizer uma comissão, pensa comigo. Se eu fizer uma comissão da Carla com a Maria, com a Joana, não é a mesma coisa você escolher a Joana, depois a Carla, depois a Maria? É a mesma comissão. Não importa a ordem que eu escolha. Então, não. A ordem não importa. Então, para essas últimas 4 vagas que sobraram, vai ter uma combinação de 11 meninas em 4 lugares. E para as 3 vagas dos meninos, vai ser uma combinação, porque a ordem não importa, de 7 meninos em 3 lugares. Então, olha só. Aqui a gente vai ter 11 fatorial sobre 11 menos 4 fatorial vezes 4 fatorial. E aqui nós vamos ter 7 fatorial sobre 7 menos 3 fatorial vezes 3 fatorial. Tudo bem? Tudo certo? Aqui em cima, para resolver isso, vamos ter que abrir. Deixa eu tirar o exemplo daqui, para não atrapalhar nossas contas. Beleza. Vamos ter que abrir. Então, para abrir isso, o que a gente faz? 11 vezes 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 fatorial. Por que eu parei no 7 fatorial? Você me pergunta, porque 11 menos 4 é 7 fatorial. O 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 1 vezes 1 não vou pôr porque é o elemento neutro da multiplicação. Agora fica bom, porque eu vou cortar esse com esse, né? E eu vou cortar, quem mais que eu posso cortar aqui de bom? 4 vezes 2 é 8, concorda comigo? Então cortei. E eu vou dividir o 9 por 3, então aqui vai sobrar 3. Então ali em cima eu vou ter a conta 11 vezes 10 vezes 3. 11 vezes 10 dá 110. Vezes 3, 330. Vamos fazer dos moleque agora. Então 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial. Por que eu parei no 4 fatorial? Porque olha lá embaixo, 7 menos 3 é 4 fatorial. 3 fatorial é 3 vezes 2, e 3 vezes 2 é 6. Então aqui fica bom, porque eu corto 4 fatorial com 4 fatorial, o 6 com 6, e sobra
7 vezes 5, que é 35. E aí pensa no seguinte, se você viu minha aula de princípio fundamental da contagem, você sabe que eu preciso escolher uma comissão de meninas e uma comissão de meninos. E se é E, você multiplica. Então, para descobrir as comissões totais, é 330 vezes 35. Porque você escolheu o número de meninas e a comissão de meninos. E se é E, multiplica. Esse valor vai dar 11.550. Então, existem 11.550 possibilidades de combinações. Tudo bem? A aula é isso. Na aula que vem, a gente vai entrar no tópico de probabilidade. Vejo vocês lá.